Jairo, quando ele diz assim: calma. Não, mas a minha filha está morta. Ele poderia muito bem dizer, né? O senhor é muito fácil dizer para mim calma. Se fosse para responder, é fácil dizer para o senhor dizer calma, que o senhor não tem uma filha morta, né? Mas entenda, ele com todo respeito, ele disse, ele entendeu que o Senhor tinha poder para mudar a história dele. Então não tem nada perdido. Diante do Senhor não tem nada perdido. Tudo que você precisa entender é simplesmente, tem um pouquinho de grave, meu filho, bem pouquinho aqui. Tudo que você precisa entender que diante de Deus você não pode ser adulto. Sabia que você não pode ser adulto? Presta bem atenção, porque quando eu começo a ver a maneira que Davi se comportava diante de Deus, ele sempre se comportou como menino. Aquela pessoa que tão somente se alegrava com a presença de Deus, e a presença de Deus era primordial. Ele vai escrever, vai dizer: me alegrei quando me disseram. Eu lembro quando eu era pequeno, que mãe disse que ia para a cidade, que a gente morava no sítio. Quando mãe dizia que ia para a cidade, eu não dormia naquela noite. Eu ficava ansioso. Teve dias que eu apanhava para poder ir dormir, porque mãe não queria me levar naquele. E eu chorava para poder ver se eu conseguia ir. Não é fácil, entenda. Tudo que você precisa entender, que você vai se tornar um crente, mas você não pode ser aquele crente que tão somente, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não, não é do seu jeito não, é do jeito do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, o verso 14, eu quero ler junto com você nessa noite, para que você possa compreender um pouco sobre Davi. Davi sempre foi aquela pessoa, 14, amém? Davi sempre foi aquela pessoa que sempre o quê? Consultava a Deus. Davi sempre foi aquela pessoa que consultava a Deus. Davi era dependente de Deus. Ele aprendeu desde, cresceu e não mudou nada. Davi não mudou por nada. Tem gente que quando pensa que é alguém, que acha que é alguém, aí a palavra do Senhor diz assim, que quando você pensa que é, você não é. E quando pensa que você não é, porque ele diz assim, quando você pensa que está fraco, e quando eu penso que estou forte, é que estou fraco. Por quê? Porque a minha fortaleza não vem de mim. Mas tem hora que a nossa mente e muitas vezes o nosso vigor quer nos enganar e dizer que nós somos capazes, e dizer que nós batemos no peito e nós fazemos. Mas o Senhor está dizendo, é exatamente esses pensamentos que você está prestes a cair. Por quê? Porque você só fica de pé quando eu estou te sustentando. Quando você entende que você é criança, que você é simplesmente dependente de mim. Porque quando você entender que Deus é o seu Pai, você sempre vai entender que você nunca vai crescer, porque Ele é grande demais para você chegar ao nível de dizer, Senhor, como é essas coisas aqui? Não, você nunca vai ter argumento para questionar a Deus. Você nunca vai ter simplesmente argumento para chegar e contender com Deus. Não. Você precisa entender que Ele sempre será o seu Pai, e você como filho sempre será dependente dEle. E a melhor coisa que é caminhar com Ele, sempre consulte a Ele sobre tudo que você vai fazer. Por quê? Porque não só mostra obediência, mas mostra dependência. Mostra que é filho, mostra que você quer caminhar com Ele e não quer fazer nada sem a vontade do Senhor. São crentes que ninguém vai sustentar. Quando Saul pensava que era alguém, simplesmente Saul começou a declinar. Só declínio. Quanto mais ele pensava que era alguém, triste, né? Quando Saul pensava que era alguém,
queria até ser sacerdote. Deus diz: eu não levantei você para isso, eu te levantei para rei, não para ser sacerdote. A palavra do Senhor diz que os filisteus vieram guerrear com Davi. Essa é a segunda vez. Tudo que os filisteus querem é vencer Davi. E diz assim: e tornou a Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles. Deus falou o quê? Davi consulta, e Deus dá o quê? O direcionar. Deus dá um direcionamento para Davi. E Deus, em outras palavras, para você entender, Deus chega para Davi e diz: lembra da primeira guerra? Lembra como foi que você arquitetou? Lembra, Senhor. Não tente fazer de novo, porque vai dar errado. Os planos é do homem, mas a confirmação ainda vem de Deus. Tem gente que está dizendo: vai dar certo, e Deus está dizendo: não me consultou, porque eu tenho outra estratégia, eu tenho outra maneira para você caminhar, eu tenho outra maneira para você vencer essa batalha. Não, mas eu venci no grito, venci na raça. Mas Deus está dizendo: pois se prepare, porque se você não me consultar, você vai perder essa guerra. E diz a palavra do Senhor: Davi, ele foi exatamente consultar a Deus. E quando ele consultou a Deus, o Senhor diz assim: subirás por trás deles, mas anda em roda por trás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E diz mais: e há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura ou de pisadura, de passos pelas copas das amoreiras, das árvores, então saia a peleja, porque Deus haverá de sair atrás de ti. E quando você obedecer, Deus está dizendo: faça o que eu estou dizendo, porque quando você fizer, eu vou à frente de você. Deus está dizendo: aqueles que me consultam e está prestes a enfrentar a guerra, fica tranquilo, no tempo certo, na hora certa, porque tudo que o inimigo vai chegar e vai dizer: cadê ele? Cadê ele? Ele está onde? Será que ele está naquele mesmo lugar? Não, eu quero dizer para você que Deus conhece tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a tua família, contra a tua casa e contra a tua vida. Tudo que o inimigo tem arquitetado para destruição, Deus conhece. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e nada vai acontecer a não ser que Deus saiba. E diz mais: quando Deus ele sabe, os servos e os profetas de Deus vão ser comunicados. Diz a palavra do Senhor que Eliseu tão somente era um homem temente ao Senhor, e todas as vezes que o rei vinha contra Eliseu, pode ter certeza, naquela madrugada Deus já avisava a Eliseu e comunicava e dizia: Eliseu, se prepara, porque está vindo contra ti. Entenda, todas as vezes que vinha contra Israel, todas as vezes que também a peleja vinha contra Israel, ali tão somente Deus avisava a Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel, e ali tão somente há livramento. Havia livramento, e simplesmente teve um dia que o rei se incomodou, e o rei disse: quem é o X9 do nosso exército que está entregando a nossa estratégia de guerra, para tão somente nós não conseguimos vencer? E tão somente tem um que se levanta e diz: ei, não tem X9 aqui, tem um Deus no céu que conhece as nossas atitudes, e quando nós vamos agir, Ele chega na frente. Por isso que o Senhor está dizendo nessa noite: não te preocupe a luta, porque eu vou à frente, eu corto o arco, eu quebro a lança, diz o Senhor. Eu não sei qual o problema, mas Ele está dizendo nessa noite: o problema é muitas vezes que você não consulta a Deus. Porque se consultar a Deus, Ele não só vai te dar a estratégia, mas Ele vai dizer: o meu exército vai contigo. Ele não somente vai dizer como fazer, mas Ele está dizendo: as portas que estavam fechadas eu já abri.
Presta bem atenção, porque a obediência te traz tão somente a bênção. A obediência e a dependência vai fazer com que a honra aconteça sobre ti. Quando você obedece, talvez você está dizendo: eu tinha um plano melhor. Não, diante de Deus você não vai ter plano melhor, porque os melhores planos estão nas mãos do Senhor. Esquece isso. Se Satanás colocar na tua mente que o teu plano é melhor e é mais fácil, não seja dependente do seu pensamento, seja dependente do céu. O céu tem resposta para você nesta noite. E se você veio nesta noite buscar uma resposta de Deus, então se prepara, porque Ele está dizendo nessa noite: meu filho, darei estratégia, darei direcionamento, e mais, eu darei ordem ao anjo para ir contigo. E não tem nada que você não vença, não tem nada que você possa enfrentar e não ter vitória. Pode ter certeza disso. Então o maior problema de muitos perder a guerra foi exatamente não consultar. Quando nós vamos tão somente para ali Jericó, a guerra que Josué enfrentou em Jericó, Josué foi direcionado e orientado por Deus. Mas quando foi para enfrentar a segunda guerra da cidade de Ai, Josué não consultou, Josué não perguntou. Sabe qual o maior problema todas as vezes que você tem uma grande vitória? Muitos vão chegar perto de você e dizer: eu sou teu amigo, eu tenho uma ideia boa. Depois que vence, todo mundo é amigo. Depois que vence, todo mundo está contigo. Depois que vence, todo mundo te ama. Depois que vence, simplesmente quem era contra é teu favor. Mas quando Josué foi levantado, na hora que Josué foi levantado, sabe o que foi que disseram? Eu não creio que esse homem foi escolhido por Deus. Esse homem tão somente é um homem muito simples, não tem sabedoria. Ele é servo de Moisés, ele não tem porte para assumir tão somente o nosso líder Moisés, entende? Não é questão de porte aparente, não é questão do que o homem pensa, é questão que o céu já escolheu quem vai vencer. É questão que o céu já determinou aqueles que estão tão somente guiados pelo Espírito Santo, tão somente aqueles que ainda entendem que diante do reino não precisa ser adulto, você precisa ser criança. Os adultos tomam atitude, mas as crianças dependem do pai. Eu sei que tem muitos aqui, por isso que ele diz: vinde a mim o quê? Vinde a mim as criancinhas. Criança você machuca, daqui a pouco está brincando tudo junto de novo, é ou não é? Adulto não, cheio de ódio, de raiva, de rancor. É Jeová querendo operar, mas o teu coração ele não permite. Por quê? Porque tu tranca a porta para o teu irmão e você depende do seu irmão. Por quê? Porque Deus não vai mandar uma bola de fogo do céu, ou então fogo do céu como ele mandou para Elias. Ele não vai mandar maná do céu. Não, ele não vai mandar mais não, mandar do céu. Por quê? Porque simplesmente ele tem homens e mulheres temente a ele, e ele vai usar as pessoas para você. O problema é que muitas vezes você olha atravessado para alguém, e Deus está dizendo: não te escolhi para olhar dessa maneira. Eu te escolhi para você entender que quando eu te escolho é para andar comigo de coração limpo. Porque eu vou usar até quem não queria ser usado, até quem não queria se aproximar, eu vou usar para te abençoar. E Senhor, por quê? Porque eu confundo as terras. Porque as coisas loucas desse mundo eu escolhi para tornar sábio, para confundir as sábias. Então não dá para entender. Tem crente que quer andar com Deus, mas quer simplesmente entender o trabalhar de Deus. E o trabalhar de Deus você não vai entender, porque muitas vezes ele vai usar exatamente aquela pessoa que tinha raiva de você para poder te abençoar. Como? Vai mexer de madrugada, inquietar o coração, e vai dizer: liga para aquela pessoa, pede perdão. Deus faz. É impossível. Eu sei que é impossível. Um dia Ana disse que era impossível gerar, ela gerou. Um dia Sara disse que era impossível gerar, aconteceu. Um dia Maria disse: nunca tive relação, como é que eu vou ter filho?
Lucas 1:27. Porque para Deus nada é impossível. Às vezes você fica colocando a dificuldade. Às vezes você alimenta mais a derrota do que a esperança da fé. Há muitas vezes, sabe qual é o seu problema? Que você não confia no que Deus está falando com você. A estratégia de Davi foi boa, mas Deus está dizendo: Davi, faz o que eu estou dizendo. Davi, com sua experiência de guerra, Davi simplesmente com sua atitude tão somente de guerreiro, Davi, ele pega as pedras, tão somente poucas pedras ali, coloca numa funda, derruba o gigante. Ele poderia muito bem dizer: não, eu vou vencer. O inimigo poderia muito bem tomar a mente de Davi e dizer: Davi, pode ir que você vai vencer, Davi. Porque entre consultar a Deus até os filisteus virem, se passar aproximadamente uma semana. Durante uma semana muitos pensamentos vão chegar na tua mente. Mas entenda, se você de fato confia em Deus, o teu pensamento não muda. Não. Porque quando Josué foi para Ai, os amigos chegaram e disseram assim: oxe, deixa eu dizer uma coisa, Josué. Fala aí, homem. Não precisa mandar muita gente. Ai é desse tamanho. Não mande muitos soldados. Mande poucos, rapaz. É desgaste, é desnecessário. Você vai mandar muitos soldados. Não é preciso. Já vencemos a capital. Já vencemos a maior cidade. O problema é que Satanás é sujo. Satanás quer entrar na tua mente para você desobedecer àquele que te escolheu. Satanás quer entrar na tua mente dizendo: não, faz desse jeito, isso é besteira. Mas o Espírito Santo de Deus lá no fundo está dizendo para você: faça como eu mandei. O Espírito Santo de Deus está dizendo: você não é desobediente, você não é rebelde. Não vá por cabeça dos outros. Josué pega, manda 3.500 homens apenas. E então entenda, quando ele vai para a guerra, no dia seguinte a notícia chega para Josué e diz: Josué, eu quero dizer para você que os soldados que você mandou já morreram um bocado, e a guerra nós perdemos. Josué chora e vai consultar a Deus. Sabe qual o maior problema? O maior problema que você vai ter que entender: olha, ou você obedece a Deus e paga o preço, ou então você vai contemplar a derrota e só vai restar o colo de papai para você chorar e contar para ele que realmente desobedeceu e pedir para ele mais uma chance. Por quê? Porque todas as vezes que você desobedece, você dá 2 passos para trás. Mas quando você ouve a voz de Deus, não tem inimigo do inferno que possa te vencer. Quanto mais você caminha, mais as portas se abrem. Faraó pode se levantar, mas eu já tenho um caminho para Moisés. Faraó pode dizer: eu vou alcançar e vou acabar com eles. Mas Deus está dizendo: ei, tem um que está no direcionamento e ele não vai perder o propósito. O povo tenta agitar, o povo tenta dizer: Moisés, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas Moisés entende que até hoje não foi o povo que deu o livramento. Moisés vai para o monte e começa a clamar a Deus, e começa a dizer: Deus, cadê o Senhor? E o Senhor responde a Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo, Moisés, quem manda no povo ainda sou eu. Diga ao povo que marche, porque a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Se está em dúvida, consulta a Deus. Não dá ouvido, diz a palavra do Senhor. Não andai em conselho de quem não tem visão. Não andar em conselho de quem é rebelde, mas andar em conselho daqueles que tão somente são direcionados e são bocas de Deus. O Salmo 1 vai dizer: nem se assente na roda daqueles que não honram o nome do Senhor. Quero dizer para você nessa noite: Deus te escolheu com propósito.
Deus está dizendo: continue sendo criança, consulte a minha presença, segura na minha mão, porque o caminho que você precisa caminhar, eu te darei o direcionamento. Eu sei que muito está dizendo: está atrasado o teu chamado, está atrasado o processo. Ei, não está atrasado nada, porque quando chega o tempo, o homem não segura. O tempo de Deus é perfeito. Não adianta, é como uma gravidez. Chegou o tempo de nascer, não tem como ninguém impedir. Quando chega o tempo de nascer, Deus está dizendo: eu não sei se você planejou para 9 meses, mas eu quero com 7. E quando chega o tempo, é o tempo de Deus. E você vai até dizer: ah, Senhor, está fora do tempo. Está fora do tempo para você, mas para Deus está dizendo: está tudo no meu tempo. Fica tranquilo, porque aquilo que está fora do tempo para você é somente para te moldar, para você aprender a confiar e a entender que até fora do tempo para você eu estou no controle, porque eu faço como quero, do jeito que quero, da maneira que quero, porque ainda eu sou Deus. Eu mando na terra, eu mando no mar, eu mando no vento. Sou eu que ainda chamo Lázaro para fora e diga: Pedro, levanta, Pedro, porque eu abri já caminho, já abri as portas que te prende, já fechei os olhos daquele que quer te matar, tirar a tua vida, porque Deus, ele vai cegar até aqueles que se prepararam para tirar a tua vida, para te prender. E Deus vai cegar os teus inimigos e abre caminho para você passar. Não tem nada difícil. O difícil é obedecer. O difícil é você se aquietar e orar, porque eu acredito que se fosse para orar, oraria diferente. E você orar por você e dizer: ansiedade, sai da minha vida em nome de Jesus. Inquietação, não permaneça sobre mim, porque você é o atrapalho do meu chamado, você é o atrapalho da minha bênção. Repreenda. Tem hora que você tem que ministrar esse espírito, porque isso é um espírito que opera, sabia disso? A ansiedade é um espírito que opera. Ele quer apressar o tempo. A ansiedade, ele quer simplesmente fazer com que você dê um passo em falso. Por isso que o salmista diz assim: o meu Deus, ele colocou meus pés sobre a rocha. O meu Deus, ele tirou meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. E se eu estou com os meus pés sobre a rocha, eu estou seguro. Em outrora eu ia por qualquer conversa besta, outrora eu ouvia todo mundo, mas hoje só tem uma que eu tenho que ouvir. Quem? Ao Senhor dos Exércitos. É Ele que eu sou dependente. A palavra do Senhor diz que a primeira vez que os filisteus vieram para derrotar Davi, Davi tão somente consulta a Deus, Deus dá o direcionamento e Davi vence. Mas diz a palavra do Senhor que o inimigo, ele não se cansa, mesmo sendo derrotado, mas ele não se cansa de chegar contra você. Todos os dias ele vai se levantar para te tentar, ele vai se levantar para tirar do propósito, ele vai se levantar para tirar da promessa, ele vai se levantar para que não se cumpra tudo aquilo que Deus prometeu para você. E quero dizer para você que ele não vai se cansar. Os filisteus não se cansaram, foram derrotados, mas mais uma vez no ano seguinte se levanta e diz: dessa vez vamos acabar com Davi. Presta atenção no que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Muitos até olharam e disseram assim: sabe, ele é muito pequeno. De fato é. Pela aparência, a estatura, não é um homem de guerra, não. Pela estatura não é aquele homem que simplesmente ele impõe medo, não. Mas ele tem um Deus que toma conta dele 24 horas. Até quando ele está dormindo, esse Deus está vigiando ele. Por isso que o Senhor vai dizer no Salmo 27: se o Senhor não edificar a casa. Tem gente que está dizendo família em primeiro lugar, mas é na presença de Deus, porque família fora da presença não adianta. Família tem que estar na presença de Deus. Família é em primeiro lugar, mas na presença de Deus. Porque família fora da presença é família destruída, é família com pensamentos errados, é família que parece ser perfeita, mas no fundo tem um problema muito grave.
É família que tão somente apresenta para a sociedade uma coisa, mas é outra. Mas quando está na presença de Deus, pode não ter condição financeira, mas tem paz, tem alegria, tem direcionamento, tem estrutura, tem direcionamento e tem a presença de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Então o melhor lugar que a sua família pode estar é na casa do Senhor, é na casa de Deus. Não adianta você dizer: ah, pastor, família em primeiro lugar. Então ok, família em primeiro lugar. Então vamos fazer o seguinte: coloca teus filhos para a casa do Senhor. Porque o Senhor diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu esposo no caminho que deve. Aí simplesmente eu vou entrar aqui um pouquinho, por favor. Eu vou entrar. Tem alguns crentes que dizem assim: pastor, eu tenho que cuidar da minha família. Aí fica em casa um dia, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Depois está frio. Cuidou, filho? Porque para mim o Salmo 127 está dizendo que quem cuida da tua casa é o Senhor. Mas não, tu quer se afastar da igreja? Eu não digo quando há uma necessidade. Pastor, tem um evento lá em casa. Ok, meu filho, vá, cuide, vá lá. Mas não fique lá não. Porque se você ficar lá, eles estão frios? Então, você vai ficar frio também. Estão gelados? Então, vão ficar também. Eles querem vir para a igreja? Não, pastor. Então aquilo vai começar a pegar em você também. Entenda. Você precisa ser a estrutura daquele lugar. Você precisa ser a bússola daquele lugar. Você precisa ser a pessoa que Deus vai usar para direcionar a tua casa. Por isso que você ainda precisa estar aqui na casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor você vai receber direcionamento. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Pastor, eu estou assistindo pela live. Assiste pela live, mas não congrega pela live. Assiste um culto pela live é uma coisa, congregar é totalmente diferente. Por quê, pastor? Congregar é você se dispor, sentar na cadeira, não pegar em telefone e dizer: esse tempo é do Senhor. Na live, tu está assistindo a live, tu vai na geladeira, tu vai na cozinha, tu vai beber uma água, bota a comida para comer, assistindo a live, ó. Está cultuando? Não, você está assistindo um culto. É totalmente diferente. Não tem como. Tem que entender. Ainda você precisa estar na casa de Deus. A casa de Deus, você vai sentir a presença dEle, vai sentir renovo, vai sentir graça, vai cultuar, vai dar o seu tempo para Deus. São 2h30. E com o pastor Júnior, se brincar, vai para 3 horas. Vai. Porque eu forço a barra mesmo, para ver se você entra no céu. Vou forçar a barra um pouquinho. Vou quebrar até os protocolos que muitos dizem assim: tem que terminar na hora. Você incrédulo, você incrédula, você que não gosta de cultuar, tem que terminar na hora. Eu sei. O Senhor fique à vontade, que eu sei que o Senhor está doente. Fique à vontade, né? O Senhor, eu abro uma exceção para o Senhor, mas os outros não adianta. Se tiver alguém doente, mas você com saúde, com vontade de ir para casa buscar o quê? É ou não é? É porque você não gosta de Deus. Você está aqui tentando ver se Deus te abençoa. Primeira coisa, o filho pródigo, ele voltou por quê? Porque ele voltou. Porque ele gostava do pai? De jeito nenhum. Voltou porque gostava do pai? O que foi que ele pensou quando ele estava comendo lá? O que foi que ele pensou? Vou voltar para casa do meu pai, porque lá tem o quê? Comida. Mas só que comida aqui não é a palavra. Muitos vêm, não é pela palavra. Muitos vêm pelo benefício que Deus tem. Sabe por que ele pensou em comida? Que comida tem em todo canto. Mas de graça, só na casa de papai. Tem gente que está vindo para a casa de pai só por conta que o pai sabe que o pai vai receber de braços abertos, mas não vem porque ama o pai.
vem por conveniência, vem com interesse. E simplesmente, sabe o que o pai está dizendo? Estou de braço aberto, porque o pai que ama não vai estender, não vai simplesmente escorraçar. O pai que ama simplesmente, mas eu quero te dizer uma coisa: o pai te conhece, meu filho. Um dia você pediu a herança e foi embora. Um dia você botou tudo a perder o que eu tinha para multiplicar para você. Eu quero dizer para você, tem pessoas que estão na presença de Deus, mas já teve a maior oportunidade da vida dele ser simplesmente o herdeiro de um grande dom na vida dele, mas ele abriu mão simplesmente por coisas que não valia a pena. E nessa noite, tem gente aqui nessa noite que abriu mão de um propósito de Deus para viver momentos no mundo. Mas um dia você vai olhar para trás, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu preciso voltar para a casa de papai, porque na casa de papai tem tudo. Tem. O inimigo não gosta de filho de crente. O inimigo não gosta de desviado, ele odeia desviado. Se ele puder matar o mais rápido possível, ele mata. Por quê? Porque o desviado está desviado, mas o coração dele está na casa do Pai. O desviado está distante da casa, mas a alma e o pensamento dele está simplesmente pensando: lá tem aconchego, lá tem cama para dormir, lá tem comida para comer, e ainda tem papai para trabalhar e me sustentar. É desse jeito. É porque ele te ama. O maior preço já foi pago na cruz. Ele pagou um alto preço pela tua vida. E o mundo não tem nada para te oferecer, não. Mas eu quero dizer nessa noite, você não vai sair daqui de qualquer forma ou de qualquer jeito, mas você vai sair daqui de uma forma diferente. Você vai sair daqui nesta noite com um pensamento de filho obediente, que vai receber a herança e que vai sair com direcionamento. Que nesta noite você não é simplesmente qualquer pessoa, mas você é uma pessoa escolhida nesta noite. E Deus está dizendo para você nessa noite: deixa os inimigos se levantar contra você, porque eu quero dizer para você, porque enquanto você ora, eu te mostro que o inimigo não vai te vencer, as batalhas não vai te sucumbir, mas eu, o Senhor, vou dar direcionamento. E outra, assim como eu disse para Davi, eu digo para você: faz conforme eu falei, me obedece, porque quando você obedecer, pode ter certeza que eu estou à frente, preparando os milagres para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fernando, louva ao Senhor. Fica de pé. Eu creio que nesta noite a mão do Senhor estendida está sobre ti. A mão do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família. Só não seja aquele povo que depois que conquistou tudo, largou a presença de Deus. E Deus simplesmente, já pensou? Eu não sei. Eu acredito que tem crente aqui nessa noite que ora pela madrugada. Não ora? Ora. Sabe o que Deus me faz lembrar esse momento? É que Ele está procurando aqueles que oram pela madrugada. Só ora pela madrugada quem quer um grande milagre, quem ama a Deus. Chegou o momento de você orar pela madrugada. Eu digo para você com toda certeza. Provérbios vai dizer: eu amo os que me amam. Deus está dizendo: eu sou apaixonado por quem é apaixonado por mim. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Só paga preço quem ama. E nessa noite tudo que você precisa é descer pela madrugada. Sabe por quê? Porque um dia Salomão, ele está desesperado. Só para você entender. Um dia Salomão está com o reino quebrado. Chegaram para Salomão e disseram: Salomão, a comida que tem na despensa só vai dar 15 dias.
os bois que estão no pasto só vai durar alguns dias, semanas. E sabe qual é o maior problema? Há muitas vezes tem pessoas que estão vendo a situação e fica de braço. Não fique de braço cruzado. Começa a sacudir o céu e dizer: céu é celeiro de milagre. E se for preciso balançar o céu, eu vou balançar o céu. Se for preciso chamar a atenção de Deus, eu vou chamar a atenção de Deus. Mas eu quero milagre sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz que Salomão diz assim: quantos bois tem? Tem bois para 2, 3 semanas só para o reino. Ele disse, mais ou menos quanto? Ele disse 1000 boi. Ele disse, e depois? Depois já era. Aí creio eu que naquele momento Salomão, ele lembra que um dia o profeta Elias chegou tão somente, e naquele momento aquela viúva disse: tem o quê? Eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Nós vamos comer e morrer. Comer é a parte melhor, mas morrer é a pior desgraça que existe. Deus está dizendo: se prepare para viver só o melhor, porque a desgraça eu vou entrar em cena e não vai acontecer desgraça sobre a tua vida. Não. Salomão coloca os 1000 bois sobre o altar. E quando coloca os 1000 bois sobre o altar, a palavra do Senhor diz que ele começa a mover o coração de Deus. E a melhor coisa que tem é que Deus, ele já disse por vários profetas que você é escolhido dele, é ou não é? Já algum profeta chegou e disse assim: você é escolhido de Deus, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. E a melhor coisa que tem é quando você sabe que você é escolhido e você está na obediência. Mandou ir por aqui, você foi. Mandou ir por ali, você foi. Mandou aqui, você foi. Mandou, você foi. Mandou, você obedeceu. Fica, você ficou. Então entenda, quando você está nesse nível, automaticamente é você pedindo e o negócio acontecendo. Como é que é isso, pastor? Começa a alimentar o teu coração de esperança, porque um grande milagre. Se prepare, porque sabe o que Deus me mostra nesse momento? Um novo tempo e uma nova história para pessoas que estão aqui, viu? Se prepare, porque o céu, ele não fica parado. O céu, ele não fica simplesmente parado. O céu, ele está o tempo todo. A função do céu é realizar milagre. Mas cadê os provocadores de milagre? Cadê aqueles que têm coragem de provocar milagre e dizer: eu estou como Ana, eu quero ver um milagre na minha casa, eu quero ver um milagre na minha empresa, eu quero ver um milagre sobre a minha vida. Chegou o momento de você sacudir o céu. Se for para ofertar, eu oferto. Se for para orar, eu oro. Se for para falar, o pastor mandou, eu fiz. O pastor pediu, eu obedeci. O pastor mandou e eu fiz conforme. Pode se preparar, porque Deus, ele vai abrir os celeiros do céu para você. A palavra do Senhor diz que quando ele coloca os 1000 bois, faz sacrifício na mesma noite. Deus diz: Salomão dá um pulo da cama, acorda, estava cansado. Foi 1000 bois sacrificados. Salomão estava lá. E o Senhor diz: Salomão. E ele cai da cama e diz: Senhor. Ele diz: pede, Salomão, o que tu queres. Salomão olha assim e diz: Salomão não era adulto não. Salomão era criança. Salomão reinou ainda é criança. Você sabe criança reinando como é que é? Me mandaram fazer de um jeito, mas eu estou sentindo que eu vou fazer de outro esse negócio. Ei, criança não se engana.
Criança é direcionada, rapaz. Você mandou fazer o errado, mas ele tem o instinto de uma pessoa guiada por Deus. Ele não vai fazer o que você mandou. Ah, criança é direcionada, rapaz. Ele ouve a voz. Lembra de Samuel? Ei, lembra de Samuel? Eli era adulto, mas Samuel era criança. Deus fala, o adulto não ouve, mas a criança ouve. Entenda que quando Salomão ouve a voz de Deus, ele diz: Salomão, pede o que tu queres. Se ele fosse adulto, ele dizia: Senhor, eu quero a morte dos meus inimigos, quero vencer aquela batalha, quero vencer tão somente aquela cidade. Se ele fosse adulto, eu quero simplesmente que o Senhor me dê riqueza. Mas ele, como criança, ele sabe pedir. Por isso que tem hora que você tem que agir como criança. E como criança ele vai dizer: Senhor, eu não quero muita coisa não, os meus sonhos é pequeno, eu quero somente sabedoria. Para quê, meu filho? Para conduzir e reinar sobre o trono que eu estou, e tomar conta desse povo que o Senhor me entregou. Sabe, aquele pedido de criança que Deus olha para ele e diz: meu filho, eu me alegrei pelo teu pedido. Porque você poderia pedir coisas de adulto, mas você pediu coisas de criança. Então se prepara para receber coisa de criança e coisa de adulto, coisa de criança e coisa de adulto. Se prepara para receber carro, se prepara para receber casa, se prepara para receber sabedoria, se prepara para tu ser cheio de Deus. Sabe por quê? Porque carro e casa nunca foi coisa dos teus olhos, mas Deus vai te dar até aquilo que você não pediu. Por quê? Porque você soube pedir. Creia em nome do Senhor Jesus. Louva o nome do Senhor, Fernando. Aquele que acalma o vento, aquele que